Livro de Ruth, capítulo 1, amém? Eu convido os irmãos a permanecerem com a Bíblia aberta, porque nós vamos nos deportar à leitura em vários momentos durante a mensagem, amém? Vai ser uma mensagem bastante textual. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Agora no versículo 14: Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que me deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 22: Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. O livro de Ruth, como diz aqui no primeiro versículo, essa história aconteceu na época dos juízes, quando os juízes julgavam a terra de Israel. Juízes é o livro anterior aqui, logo depois vem Ruth. Ali nós vemos vários juízes, vemos Gideão, vemos Sansão, vemos Débora. Vários foram os juízes que num período aproximado de 410 anos julgaram Israel. Deus levantou esses homens para conduzir o povo. E essa história ela acontece mais ou menos na parte final do livro de Juízes, porque no final da história aqui nós vamos ver que Ruth teve um filho chamado Obed. E esse Obed, ele foi o avô do rei Davi. Ou seja, Ruth é bisavó do rei Davi. E se Obed era avô do rei Davi, logo ele era idoso, né? E Samuel também era idoso, ele foi o último juiz. E ele ungiu Davi rei.
Logo, Samuel e Obed tinham mais ou menos a mesma idade. Então é interessante que mais ou menos na época da história de Ruth também estava acontecendo a história de Ana. Porque Ana teve Samuel, que foi o último juiz idoso, e Obed foi o avô do rei Davi, que foi ungido rei por Samuel. Vocês entenderam? Então Obed e Samuel tinham mais ou menos a mesma idade. Então essas duas histórias aconteceram mais ou menos na mesma época. Isso é uma informação muito importante, muito interessante, porque nós vemos que já estava no finalzinho desse período da época dos juízes. Deus já estava prevendo que o povo ia cometer um dos maiores erros, que foi de pedir um rei. Então Samuel foi o último juiz, e Samuel foi ordenado por Deus para escolher Saul como rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. E Deus disse assim: Samuel, o povo não pecou contra você, pecou contra mim. Porque quando eles escolheram um rei para eles serem como as outras nações, olha a preocupação do povo de Israel, queria ser como as outras nações, que tinham reis que desciam à guerra. E nós queremos ter um rei que vá à guerra conosco também, mas só que Deus era o rei deles, e Deus disse, eles preferiram que outro reinasse em meu lugar, mas eu ia à batalha com eles, eu dava vitória para eles, mas agora eles pediram um rei, então você vai ungir o rei Saul. E então nós vemos depois a decadência, que foi o período da monarquia, que seguiu o período dos juízes. Mas voltando aqui a essa história, nós vemos uma mulher chamada Noemi, casada com Elimeleque. Eles moravam em Belém de Judá, terra onde Jesus nasceu, né? A cidade onde Jesus nasceu. Então em Belém de Judá aconteceu um período de seca, um período de fome, e Noemi, junto com Elimeleque, o seu esposo, e seus 2 filhos, foram para a terra dos Moabitas. O que eles foram fazer lá eu não sei, né? Porque não era para ter ido, era para ter ficado lá na terra deles, mas eles foram. E Noemi ficou ali durante quase 10 anos, e ali durante quase 10 anos ela perdeu o esposo, e depois ela perdeu os 2 filhos, conforme nós lemos aqui na história. Ela se sentiu desamparada. Tinha as 2 noras com ela, que a amavam muito, que eram benevolentes com ela. Isso é interessante. 2 noras que amavam a sogra. Certamente Noemi dava um bom testemunho como servo de Deus ali, e cativou as suas noras. Mas como vimos na história, uma delas voltou órfã. No versículo 14 diz que ela com um beijo se despediu, foi chorando, foi triste, mas ela foi embora, foi cuidar da vida dela. Mas teve uma mulher, a outra, chamada Ruth, que se apegou a Noemi. Isso tudo já era um plano de Deus para a vida de Ruth. Uma mulher moabita, uma mulher estrangeira. E nós vamos ver aqui como Deus colocou essa mulher no meio do povo de Israel, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, mostrando que Deus, quando Ele escolhe mesmo, e ninguém pode intervir, e ainda que venha adversidade, nada vai frustrar os planos de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos no versículo 2, se você quiser acompanhar comigo, que tinha, no versículo 1, capítulo 2, versículo 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Nós vemos no versículo 2 como Ruth se preocupava com Noemi. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Naquela época acontecia muito isso. As pessoas, os segadores, estavam fazendo a colheita, aí aquelas espigas que caíam,
pelo caminho, os segadores eles deixavam para lá, porque sabia que os pobres, os necessitados iam acolhendo, iam pegando aquelas espigas para eles. E eles deixavam, porque era para ser assim, o costume era esse, aquilo que caía era como se estivesse sobrando, né? Então ia lá e pegava, os pobres pegavam. Então muitos pobres iam atrás daquelas pessoas que estavam às vezes com a carroça cheia de espiga. A espiga que caía ficava no chão, porque o pobre ia atrás colhendo. E era exatamente isso que Ruth estava fazendo, para poder cuidar da sua sogra, para poder cuidar de Noemi, para poder levar alimento para Noemi. E olha que interessante como Deus faz as coisas. No versículo 3 diz que ela apanhava após os segadores as espigas, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, o esposo de Noemi, que tinha falecido. Agora, por casualidade nada, né? Jesuincidência, né? Não é coincidência não, é Jesuincidência. Foi Deus que agiu ali, não era casualidade, era plano de Deus. O escritor colocou casualidade, deixando entender assim, não foi nada que Noemi planejou. Noemi não planejou enviar Ruth para ir àquele campo, mas ela acabou chegando no campo do parente. Os irmãos vão entender o que aconteceu. Aí Boaz chega da viagem e pergunta: quem é aquela moça? De qual tribo que ela é? Não, ela não é de nenhuma tribo, não, ela não é israelita, não, ela é moabita, ela veio com Noemi. Noemi, aquela que voltou, que perdeu os filhos, é ela que está acolhendo a sua sogra, é ela que está cuidando da sua sogra com tanta atenção, com tanto amor, com tanto carinho. Aleluia! E nós vemos aqui no versículo 8: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo. Não vai para outro campo não vai não, pode ficar aqui, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Quer dizer, Boaz estava sendo benevolente com Ruth. Boaz ficou sabendo como Ruth foi boa, como Ruth foi amiga, como ela era protetora de Noemi. Boaz se agradou daquela atitude, e agora Boaz fala: olha, você pode ficar por aqui, você vai comer junto com os empregados, com as empregadas, você vai beber da mesma água, você pode vir aqui todo dia colher, você não se preocupe, porque ele perguntou aqui no versículo 10, então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Nem israelita eu não sou, e você está sendo bom comigo, você está sendo gentil comigo. Então olha só o que Boaz diz, versículo 11: respondeu Boaz e lhe diz: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Quando ela tomou aquela decisão, quando ela disse: não me instes para que eu te deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Naquela atitude, Ruth estava decidindo seguir
o Deus de Israel. Ali ela estava tomando a decisão mais certa de sua vida. Ela deixou os seus deuses, ela deixou os seus costumes, deixou até a sua família, adotou Noemi, né? Vamos assim dizer, eu vou contigo. E ali ela tomou a decisão de seguir o Deus de Israel. E aqui Boaz fala, o Deus em cujas asas vieste buscar refúgio. Como é bom estarmos debaixo das asas do Senhor, amém? Estar debaixo das asas do Senhor é uma linguagem figurada, porque Deus é Espírito. Mas assim como a galinha protege o seu pintinho debaixo de suas asas, quando falamos que estamos debaixo da asa do Senhor, significa que estamos debaixo da proteção de Deus. E é isso que é importante. Então no versículo 17 diz, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada, aproximadamente 17 quilos de grãos de espigas ela levou para casa, para poder cuidar de Noemi, para poder cuidar da sua sogra. Nós vemos aqui que Ruth estava colhendo o bem que ela plantou. Ela fez bem a Noemi, e agora Boaz estava fazendo bem para ela. Semeia o teu bem, semeia o bem, e ao seu tempo tu ceifarás. É isso que nos ensina a Bíblia. Vamos fazer o bem, e no momento certo o bem volta. Semeia o bem, e tu colherás o bem. É importante essa lição para nossas vidas. Aí o que aconteceu a partir do versículo 18, nós vamos ler aqui. Tomou e veio à cidade. Agora é Ruth voltando para casa com a sacolinha cheia. E viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Que foi benevolente com Ruth, que era parente de Elimeleque, esposo falecido de Noemi. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. O que significa isso? Resgatador. Lá em Levítico tem uma lei chamada lei do levirato. A lei do levirato era assim: o homem casou com a mulher, mas ele morreu. O irmão desse homem casava com a cunhada dele, para poder dar descendência ao seu irmão. Esse era o costume. Então o parente mais próximo, ele, no caso do falecimento, ele tomava aquela mulher e casava com ela. Ele se tornava o resgatador dela, para honrá-la, né? Para que ela não ficasse uma viúva desprotegida, uma viúva abandonada. E aqui Noemi diz para Ruth, Ruth, esse homem pode ser o teu resgatador. Esse homem pode ser aquele que vai te dar uma vida, uma família, uma casa. No versículo 21, continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi só até aqui mesmo.
Então ali, o que aconteceu? Boaz disse: você vai ficar aqui trabalhando, vai ficar aqui colhendo, vou te acolher, você vai ficar aqui trabalhando, protegida, vai se alimentar, volta para casa no final do dia com a sacolinha cheia, e está tudo bem, está tudo tranquilo, porque você fez bem para Noemi, que é parente minha, que é a esposa da minha parente. Agora eu estou fazendo bem para você, eu estou te retribuindo o bem que você fez. No versículo 3 diz assim: disse-lhe Noemi, no capítulo 3, versículo 1, disse Noemi, sua sogra: minha filha, não é eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, vai bonita, vai arrumada, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, quando ele vai tirar um cochilo, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Olha só, Noemi orientando Ruth. Você vai toda bonita, toda arrumada, toda cheirosa, capricha aí. Quando ele estiver dormindo lá, você vai deitar os pés dele, numa atitude de respeito, né, numa atitude de reverência. E isso era costume da época. Isso tudo era costume da época, tá, irmãos? Olha o versículo 5: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Irmãos, que versículo profundo é esse? Tudo quanto me disseres farei. Eu não vou questionar, eu não vou questionar a tua orientação, eu não vou questionar o que Noemi está querendo me dizer, eu não vou te questionar. Tudo que tu falares para eu fazer, eu vou fazer. Isso é uma aprendizagem para nós, irmãos, é questão da obediência. É questão de ser obediente, de ser submisso. Muitas vezes, com relação a Deus, a gente também tem que ter essa postura de submissão. A Ruth não ficou assim: mas por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que fazer aquilo? Por que tem que ser os... Não ficou perguntando. Para tudo que me orientares, eu farei. E em atitude de obediência, lá foi ela. Nós vemos aqui então no versículo 6, então foi para a eira, fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Agora ela dá a entender a Boaz que ele era o resgatador. Ele entendeu o que significava aquilo. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O povo já sabia que Ruth era mulher virtuosa. O povo já conhecia a fama de Ruth, a conduta dela, o zelo dela com Noemi, o carinho dela com Noemi, a preocupação dela com sua sogra. O povo já estava reconhecendo aquela atitude benevolente que ela tinha com a sua sogra. Mas aí no versículo 12 vem um probleminha aí, uma situação meio complicada, que Boaz diz assim: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Quer dizer, é verdade, eu sou seu parente próximo, mas só que tem um que é mais próximo do que eu.
E Ele tem o direito de te resgatar. Eu não posso te resgatar porque o direito é dele. Ele é mais próximo do que eu. Fica-te aqui esta noite. Será que pela manhã, se Ele te quiser resgatar, bem está, e que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Olha só Boaz falando: olha, se Ele não te resgatar, eu vou te resgatar. Glória a E Deus. ele Boaz sempre lançando mão do nome do Senhor. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui. Olha só que ele diz: porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, eu vou te resgatar. Agora deita aqui até amanhã, descansa. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, segura-o. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então ela entrou na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela contou tudo que aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Agora Boaz também está preocupado com Noemi. É Deus trabalhando, meus irmãos. Deus trabalhando na vida de Noemi, Deus trabalhando na vida de Ruth, viúvas, mulheres desamparadas, mulheres que não tinham perspectiva, mas Deus tinha um plano, amém? Deus tinha um plano, aleluia. Então ele disse a Noemi: espera, filha minha, palavra de sabedoria, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Agora a voz da sabedoria, né? A voz da experiência, acalmando a jovem, falando: calma, deixa Deus agir, Deus está no controle, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. No capítulo 4, na verdade nós estamos lendo o livro, né? Mas é pequenininho e é gostoso de ler esse livro. Livro de Ruth, versículo 4: Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ô fulano, chega-te aqui para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, para testemunhar, né, para que houvesse testemunhas, também era costume da época: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Aqui aquele homem estava dizendo: eu não vou poder ser o resgatador, não me interessa ser o resgatador. E ele tinha que tomar uma atitude diante de todos, para que aquela atitude fosse testemunha diante de todos. Então no versículo 7 diz: este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, ou trocas, né? O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz:
compra-a tu, e tirou o calçado. Com aquela atitude ele estava abrindo mão do compromisso dele. Olha, eu é que sou resgatador, o direito é meu, mas eu estou abrindo mão do meu direito. Agora Boaz ia poder resgatar Ruth, porque este era o plano de Deus. Aquele resgatador, ele simplesmente disse não. Deus trabalhou de alguma forma no coração dele para que ele dissesse não. Então Boaz disse aos anciãos, versículo 9, e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso hoje sois testemunhas. Naquele momento Boaz estava pegando o direito sobre Ruth, estava resgatando Ruth diante das testemunhas, diante de todo o processo legal, diante de tudo corretamente, tudo feito corretamente. Ninguém poderia alegar que houve alguma coisa de errado ali, e agora ele estava tomando Ruth por esposa. No versículo 11, olha o que acontece, irmãos. Uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, como eu já falei, que ela é acolhida, respeitada no meio do povo de Deus. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, uma moabita, uma estrangeira, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afirmado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Versículo 3: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concedesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Deus estava dando um lar não somente para Ruth, mas Deus estava dando um lar também para Noemi. Ele não tinha deixado Ruth desamparado, e também não deixou Noemi desamparada. E agora o que acontece? Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe disseram, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Como nós falamos, Ruth foi pai de Obed. Obed foi o avô de Davi. Ruth foi a bisavó de Davi. O que você entende com isso? Você entende que uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, uma mulher que seria desprezada pelos israelitas, Deus colocou essa mulher na genealogia de Jesus Cristo. Jesus é descendente de Ruth. Jesus é descendente de uma mulher estrangeira, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus olha para o coração. Deus não quer saber sua religião. O que Deus quer saber é se você quer segui-lo de todo o coração, se você quer tomar a decisão de seguir Jesus, de andar na presença de Deus e dizer: o teu Deus é o meu Deus, o Deus de Israel. E não importa de qual nação, de qual povo, de qual tribo, de qual língua, o que importa é que seja um coração verdadeiramente entregue a Deus. Isso é que importa para Ele. E aí você olha, você lê a genealogia de Jesus Cristo, e você vê Ruth, uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, e até mesmo, irmãos, como dentro da cultura judaica, até mesmo com certo desprezo mesmo.
Porque os judeus são muito nacionalistas, né? São muito nacionalistas mesmo. Mas ali mostrou o quê? O que Deus mostra? Que Ele é que manda. É Ele que manda, Ele desmanda, Ele comanda, Ele ordena, Ele faz, Ele acontece, e a vontade dEle que se cumpre. E se eu decidir que é uma mulher moabita, se eu decidir que é uma mulher estrangeira, que o meu filho Jesus vai nascer da descendência dela, se essa mulher estrangeira é bisavó de Davi, e se meu filho vai vir da descendência de Davi, é porque eu quero mostrar que eu não faço acepção de pessoas. Tudo isso aconteceu por causa da decisão de Ruth. Ninguém obrigou Ruth a falar isso, mas ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Noemi, o teu Deus é o meu Deus. E aqui Boaz diz que tu viesse buscar a tua recompensa. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E é muito interessante, irmãos, que há uma aplicação muito interessante, como Deus honrou a fidelidade de Ruth, lhe deu um esposo, lhe deu um filho chamado Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, que Ruth é bisavó do rei Davi. Ruth entrou na genealogia do rei Davi, e e Jesus é descendente de Ruth. E Noemi teve uma família. Noemi agora não era mais aquela viúva desamparada, ela tinha uma família, tinha uma casa, tinha um neto. E nós podemos aqui fazer uma tipologia a respeito de Ruth, Boaz e Noemi. Ruth representa a igreja convertida, que abandona o mundo, os seus costumes, a sua religião, e decide servir ao Deus de Israel. Ruth representa a igreja orientada e guardada pelo Espírito Santo. Noemi, nesse caso, representa o Espírito Santo. Do mesmo jeito que Noemi orientava Ruth, faz isso, faz aquilo, espera, calma, assim também o Espírito Santo orienta a igreja. Ruth representa a igreja aos pés do Senhor Jesus, amém? Boaz representa o Senhor Jesus, a tipologia de Boaz é o Senhor Jesus. E Ruth estava aos pés de Boaz, a igreja tem que estar aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus, Ruth representa a igreja obediente quando disse: tudo quanto me disseres, eu farei. Noemi, tudo quanto me disseres, eu farei. Espírito Santo, tudo aquilo que tu me guiares, eu farei, diz a igreja. Boaz tratou Ruth com benevolência. Jesus trata a igreja com benevolência, amém? Glória a Deus. Boaz foi o resgatador de Ruth. Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus resgatou a sua igreja. Noemi representa o Espírito Santo. Noemi está lá morando agora com Ruth, está morando com Boaz. Assim também o Espírito Santo habita no meio de nós, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Então, irmãos, é necessário a gente pensar que uma decisão pode mudar a nossa vida. E a decisão mais sábia que nós podemos ter é fazer do Deus de Israel o nosso Deus. É de reconhecer que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Amém? Amém. Convido a igreja a ficar em pé.
Viu como é que é gostoso esse livro de Ruth? Dá uma lida depois. São 4 capítulos tão rápidos que você lê ali. Não vai demorar nem 20 minutos, você vai ler os 4 capítulos. E acima de tudo está o plano de Deus que não pode falhar. Como Deus tinha um plano na vida de Ruth, como Deus tinha um plano na vida de Noemi, Deus tem um plano também em nossas vidas, amém? Tenhamos a mesma atitude de Ruth. Vamos ser obedientes, vamos ser perseverantes, vamos fazer do Deus de Israel o nosso Deus, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passa a palavra para o pastor. Louvado seja Deus.